sou a Carol, aqui do Livroteca com Chá, e o nosso vídeo de hoje vai ser a resenha do livro No Meu Sonho Te Amei, da Abby Glines, eu acho que é assim, da Abby Glines. É um livro de romance. Assim, gente, eu prometi pra vocês que eu iria trazer mais livros de romance a partir desse ano, e eu estou querendo cumprir, estou cumprindo à risca, então é isso, né? Vamos ter bastante livros de romance, séries também. Então eu tenho uma série aqui que eu comprei ela inteira e eu quero trazer aqui pra vocês. Vou dar mais essa chance para o romance e vamos ver se eu vou, de fato, enfim, começar a gostar desse gênero. Eu digo romance romântico, né? Aguinha com açúcar e tudo mais. Eu tenho meio que um preconceito sobre esses livros que estão saindo agora. Então, já li, claro, alguns livros alguns anos atrás, inclusive eu já trouxe algumas resenhas aqui. Só que, para quem já conhece meu trabalho e as redes sociais sabe que eu trago mais e eu leio mais suspense e fantasia, né? E clássicos também, livros nacionais e afins. Só que o livro de romance, Aguinha com Açúcar, aquele bem clichêzinho, eu passo um pouquinho longe, eu tenho um pouquinho de preconceito, não consigo me aprofundar na história, me apegar nos personagens, me apegar nesse desenvolvimento dessa parte muito melosinha, muito clichêzinha, mas enfim, vou dar mais esta oportunidade para este gênero. E comecei este ano muito bem com este livro, No Meu Sonho Te Amei. Na TBR do mês de janeiro, eu já tinha mostrado ele pra vocês, aonde eu adquiri ele através de uma amiga minha. Eu tinha colocado ele na wishlist porque me interessou pelo título, nunca havia ouvido falar da autora e nem sabia do que se tratava, mas eu gostei do título e eu tinha colocado na wishlist e deu tão certo que uma amiga minha acabou colocando ele à venda lá no grupinho de troca e troca lá de livros no WhatsApp, e eu acabei adquirindo. Eu acho que eu paguei 10, 15 reais no máximo. E tá aqui há algum tempinho já. Então foi uma aquisição muito bem lucrativa, né? E vamos à história. A história ela vai começar com um acidente. Um carinha está acamado em coma depois de um acidente. É um casal que estava vindo da formatura, estava iniciando a sua vida adulta e eles acabaram sofrendo um acidente. A menina ficou um pouco machucada e tudo mais, mas quem sofreu mais foi o namorado e ele acabou ficando em coma, não acordou mais e está basicamente no hospital e toda aquela correria e ela não quer sair de perto. E nesse meio tempo aparece na recepção do hospital um carinha que ela não ia muito com a cara, só que ela acaba descobrindo que ele faz parte da mesma fraternidade da faculdade do irmão dela, o irmão mais velho dela. E ali eles começam a conversar, esse carinha tem uma certa empatia por ela, né, pela situação dela. Só que esse cara é meio galinha, fica com todas as meninas, todas as mulheres possíveis que ele pode pegar, inclusive com as enfermeiras do hospital, são caidinhas por ele. E ela tem, a princípio, uma certa repulsa por ele, só que ela acaba percebendo que além dessa personalidade que ele tem, além deste lado que ele tem de sem vergonha, de safado, de pegador, ele também tem um coração muito bom. Ele trata ela muito bem, ele cuida muito bem dela, e ali eles começam a conversar. E tem uma certa amizade. Só que lá pra metade do livro, pra metade do livro não, da terceira pra quarta parte do livro, indo já pro finalzinho, é o plot twist do livro inteiro, não tem como eu dizer o que é, porque senão vai acabar entregando tudo. Vocês sabem que eu não me importo em trazer plot twist, mas isso aqui eu tenho que deixar guardadinho e só pra deixar vocês descobrirem. Só que é um livro e é uma história muito bem bolada. Os diálogos, eu até senti um pouco de infantilidade. Não sei se é por conta da idade da personagem, que ela tá com 18 anos, indo, saindo ali, né, fazendo aquela transição de ensino médio e faculdade e tudo mais, então tem aquela certa imaturidade, e também o cara, mesmo já estando na faculdade, ele já é um pouco infantil, ele ainda continua sendo um pouco infantil, mas assim, ó, ao decorrer da história eles vão se desenvolvendo, a personalidade deles também, e o final do livro é muito bom, gente, eu gostei bastante, tá? Eu gostei muito desse romance,
O final dele também é muito bom. Ele não foi aquele final revelador, porque na verdade a revelação em si... Gente, eu tô suando porque eu tive que desligar o ventilador pra gravar pra vocês. Eu estou derretendo. Aqui na minha cidade tá um caos, tá muito calor, muito calor. Eu ainda tô com roupa preta, então dá uma sensação pior ainda. Mas vamos lá. O final ele não é tão revelador, porque a grande revelação... o que eu achei bem surpreendente aqui nessa história é que, de uma parte pra outra, simplesmente a autora ela revela o que é tudo ao contrário do que a gente imaginava que era. Então, assim, a gente pensa que o cara vai estar ali, fica ali em coma, a gente até tem essa esperança de que ele vai acordar do coma, que alguma coisa vai acontecer, que ela vai ficar com outro carinha, ou ela vai continuar com o mesmo namorado, ou porque ela... as percepções dela e a narração traz muito o pensamento do que ela pensa sobre aquela situação. Então, por isso que a gente consegue perceber o amadurecimento da personagem, porque em um momento ela dá uma virada de chave... Desde o início do livro, ela sempre quer estar ali com o cara, ela não quer sair dali porque ela se sente na obrigação de ficar ali esperando ele acordar. Quando ele acordar, ela entender que ele viu que ela estava ali, né? Que ele percebeu que ela estava ali esperando por ele acordar, né? Só que, nessa virada de chave, uma pessoa que justamente deveria estar ali e agradecendo por ela estar ali convivendo e tudo mais... bota bem na cara dela a realidade. Vai viver tua vida, você é jovem, não tem mais nada o que fazer, e ele gostaria realmente que você fosse adiante e tudo mais. E aí ela dá essa virada de chave, ela vai viver a vida dela, e ela vai pra faculdade, porque eles planejavam, né, o acidente aconteceu após a formatura, então eles tinham uma vida planejada, né? Eles eram namorados desde os 6 anos de idade, desde aquele namorico de infância. Então eles se conheciam a vida inteira. Então ela não podia deixar ele ali. E assim, essa virada de chave fez com que tudo mudasse pra ela. E vai aparecer algumas personagens, né? Umas amigas, ela vai pra faculdade, aí umas amigas que ela encontra ali depois, lá na outra segunda parte do livro, a gente vai entender que é uma coisa muito bizarra que acontece. E que foi bem espetacular o que a autora fez. E algumas coisas não foram explicadas. Assim, ó, o principal de tudo, a gente se pergunta o porquê que aconteceu e como que aconteceu. E aí a gente consegue perceber o título, entender o título do livro, né? Então, gente, é surpreendente, é muito bom esse livro. E assim, foi um tipo de romance que não é aquele romance que eu não gosto. É um romance que tem um quezinho a mais pra gente se aventurar nele. Então, teve uma coisinha a mais que eu gostei. Teve essa pitada de uma magia, um mistério, por que aconteceu, por que aconteceu isso, essa virada, ou por que toda a história se desenrolou dessa forma, né? A gente quer descobrir o porquê das coisas, a gente quer a resposta pra tudo na vida. Mas quando a gente vai pensar, nem tudo que está na mente humana a gente vai ter resposta, nem tudo no mundo e na vida, os mistérios da vida, das coincidências, a gente não vai ter resposta. E o livro tá aí pra trazer isso. Então eu gostei, eu super indico. É o primeiro romance, romântico mesmo, do ano de 2026. E tá super aprovado. Vou continuar lendo romances e trazendo aqui pra vocês. E é isso. A nossa resenha foi bem curtinha, mas não tem muito o que eu trazer deste livro. Eu só recomendo. Vou deixar aqui pra vocês no link de descrição. Vou deixar aqui pra vocês no box de descrição o link pra vocês adquirirem pela Amazon, se vocês tiverem interesse. E se vocês já leram o livro também, me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa revelação, dessa virada total da história. E quando vocês forem ler, quem não leu ainda, voltem aqui no vídeo e deixem seu comentário, sua percepção. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima resenha. Beijos, até mais!